Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Estou aqui sozinha, o que significa que o tema de hoje envolve filosofia, sim, e vim falar de um tema que eu estava querendo falar há muito tempo, que eu já estou analisando há muito tempo, um tema que eu estou estudando bastante dentro da pós-graduação, né, em filosofia. E é um tema que me interessa muito porque ele impacta diretamente todos nós, você, eu, o Henrique, o Luan, minha mãe, todo mundo, sabe? Que é a imobilidade frenética. Eu já vou explicar o que que é isso pra você, mas você vai se identificar, eu tenho certeza. E antes da gente começar a entrar no conteúdo mesmo, entrar mesmo nesse bate-papo, que isso é um monólogo, mas eu sinto como se fosse um bate-papo, eu queria pedir pra você, se você gosta do nosso podcast, se você gosta dos temas que a gente traz, se você não quer que a gente pare, se você acha que é um projeto legal, que você, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, comenta aqui o que você achou, isso que motiva a gente a continuar, sabe? E quando você compartilha, tanto ouvindo no Spotify ou aqui no YouTube, quando você compartilha, você tá mostrando para outras pessoas que você gostou e ajudando a gente a chegar em mais pessoas. Então, isso é muito legal, é uma forma muito boa de você ajudar a gente. Então, eu queria fazer esse pedido e agora vamos ao assunto. Imobilidade frenética é um termo, inclusive, que eu ouvi pela primeira vez na pós-graduação, mas também existe de paralisia frenética, que um autor alemão que se chama Hartmut Rosa tem um livro dele que se chama Aceleração. A transformações das estruturas temporais na modernidade. E é um livro que ele traz bastante sobre essa alteração do tempo, especialmente tratando sobre velocidade, como nós hoje vivemos em um ritmo muito acelerado. E aí ele traz esse conceito de paralisia frenética, que é similar, né, similar à imobilidade frenética, que é você estar frenético atrás e sempre tendo que correr atrás, sempre em movimento, sempre tendo que fazer alguma coisa, sempre tendo que ir em algum lugar, sempre tendo que produzir, trabalhar, consumir, tudo isso, e ao mesmo tempo a sensação de que você não sai do lugar. Você se sente paralisado ao mesmo tempo que você nunca se moveu tão rápido e tantas horas do seu dia rumo a alguma coisa que às vezes você nem sabe o que que é. Então, por que que eu acho interessante trazer esse tema para vocês? Porque hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas, né, na nossa geração, enfim, no nosso mundo, no mundo que a gente tá vivendo, são pessoas trabalhando cada vez mais, lendo cada vez mais, e não tô falando lendo coisas boas, mas lendo. Se você para pra pensar o tanto de horas que você passa no seu celular, lendo mensagens, lendo uma fofoca, lendo o post de alguém, lendo, mas não necessariamente lendo algo que vai nutrir você e o seu conhecimento, enfim, ou simplesmente, te tirar um pouco do eixo para você entrar num mundo mais de imaginação, de criatividade, ler um romance, enfim. Mas a gente nunca leu tanto, trabalhou tanto, produziu tanto e ao mesmo tempo, a gente observa muitas pessoas cada vez mais sentindo que não saem do lugar. Cada vez mais sentindo que eu não sou o bastante. Cada vez mais sentindo que eu não sou ninguém. Eu não consegui conquistar nada. Eu não consigo fazer nada bem. Tem gente que tem muito mais, tem gente que consegue muito mais, tem gente que faz muito melhor do que eu. Então a gente entrou numa onda de muita comparação, numa onda de muito movimento e uma onda de pouco senso de autorrealização. E isso pra mim é muito perigoso, porque se assemelha à roda do hamster, tá? Uma analogia pra vocês. Quando o hamster tá na roda do hamster, ele tá lá correndo, 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 e ele não sai do lugar. Aí ele sai da rodinha do hamster, faz assim e volta. E aí corre na roda do hamster e é isso. Ela fica girando, dá uma falsa sensação de movimento, dá uma falsa sensação de rumo a algo, mas tudo que faz com o hamster é fazer ele ficar cansado. Então ele fica cansado, ele não chegou a lugar nenhum, ele está cansado, e aí a gente trazendo mais para um quesito humano, cansados, com burnout, que é uma sensação de esgotamento extrema, não é simplesmente estou cansado, é esgotamento extremo. Tem inclusive diagnóstico de burnout, né. Então médicos que estão diagnosticando burnout como realmente
uma síndrome que as pessoas estão passando de tempos em tempos por conta do ritmo acelerado. Quando a gente fala de mundo digital, quando a gente fala dessa digitalização do mundo, a gente nunca vai superar a velocidade da tecnologia. Eu acho que é importante a gente trazer esses 2 contrapontos, que o ser humano nunca vai ter uma velocidade superior à tecnologia. Antigamente, quando a gente não, né, mas bem antigamente, quando se escreviam cartas, por exemplo, ou quando se escreviam livros, por exemplo, Camões. Camões foi escrito com, aquelas tintas e aquelas canetas que eram de pena, sabe? Então uma pena e a tinta. E aí o que que eles tinham que fazer? Ele tinha que pegar, colocar na tinta, escrever uma linha, acabava a tinta, então você tinha um tempo de pensar, aí você dava outra batidinha na tinta e voltava a escrever. Então o tempo que você tinha de digitação e de pensamento acompanhava a tecnologia daquele momento, que era uma pena e uma tinta, era a tecnologia da escrita daquele momento e daquela época. Hoje em dia, quando a gente fala de computador, de celular, você escreve na mesma velocidade que você está pensando, ou às vezes até mais rápido. Às vezes você vai tão no automático na hora de escrever, que você escreve uma coisa e aí você fala: "Nossa, mas espera", você às vezes nem pensou naquilo. E o que que isso faz com a gente? Eu acho importante entender 2 coisas, né. A primeira coisa, na minha visão, que isso faz é que nós falamos muito sem pensar. Então, cada vez mais nós não estamos exercendo a reflexão. Então, tudo que sai pela nossa boca virtual, tudo que sai pela nossa boca virtual é vomitado, é escrito na mesma velocidade que a gente estava pensando naquilo. E a gente não para reler, para refletir. Será que eu mando isso mesmo? Será que isso pode magoar outra pessoa? Será que ela pode interpretar de uma outra forma? Será que isso que eu estou escrevendo é necessário? É produtivo? Será que isso que eu estou escrevendo é realmente verdade? Será que isso que eu estou escrevendo vai ter um resultado positivo dentro dessa discussão? A gente não exerce mais a reflexão, porque é rápido, tem que ser muito rápido. A velocidade de tudo tá tão rápida, que se você não for tão rápido quanto, você fica para trás. Aí você foi lento, a pessoa já perdeu a atenção dessa pessoa, ela está em outra, e aí você perdeu porque você quis pensar. Então, vai ter o que eu penso como uma solução para isso, tá, gente? Mas assim, eu acho importante trazer isso, e acho importante também trazer a questão de que, assim, quando a tecnologia, ela supera a velocidade do nosso pensamento. Hoje em dia, por exemplo, a tecnologia já superou. Se você pega inteligências artificiais, elas hoje já têm a capacidade de aprender. Então, quando a gente pega xadrez, por exemplo, quando a inteligência artificial estava aprendendo a jogar xadrez, ela pegava todas as variáveis, aprendia com aquele jogador o movimento. No erro, ela já via várias outras probabilidades dentro do computador, dentro de vários outros jogos, analisava tudo. E aí, no próximo jogo, eu acho que foram 2 jogos que perdeu do campeão mundial de xadrez, ou um jogo. E no próximo, o campeão mundial de xadrez perdeu da inteligência artificial e nunca mais ganhou. Por quê? Porque é muito mais rápido a velocidade de aprendizado, a velocidade da informação hoje em dia, do que a sua velocidade de pensamento, de compreensão, de adquirir conhecimento, de assimilar esse conhecimento, de conectar esse conhecimento com a sua vivência, com a sua experiência. Então, o que que isso traz? Traz a noção de que nós estamos lentos, quando na verdade, quando nós pegamos a nossa geração, a nossa época, e a velocidade com a qual a gente tem que pensar, a gente tem que reagir, a gente tem que mudar, a velocidade com a qual a gente tem que, crescer no trabalho, obter resultados, e a gente pega há 50 anos atrás e vê os mesmos seres humanos e a velocidade que eles tinham, nós somos extremamente rápidos. Mas como a gente está se comparando com uma tecnologia que é infinitas vezes mais rápida do que a gente tem a noção de que estamos lentos demais. E eu acho que isso é um grande perigo, essa imobilidade frenética, essa sensação de roda do hamster,
essa sensação de estar correndo, correndo, ter que estar em movimento, ter que fazer, ter que realizar e ao mesmo tempo sentir que você não tá chegando em um lugar concreto, ao mesmo tempo sentir que você tá paralisado. E assim, eu como uma pessoa que sofre de ansiedade, eu falo pra vocês com experiência que quanto mais rápido, quanto mais eu sinto essa imobilidade frenética, mais eu me sinto paralisada. Então a minha ansiedade, ela é muito aflorada quando essas sensações, surgem, principalmente porque eu tenho muitos trabalhos em muitas áreas que dependem muito de mim. Então, por exemplo, eu tenho que estar gravando aqui pra vocês, aí ao mesmo tempo eu também tenho que estar vendo coisas de vida pessoal, coisa dos filhos, ao mesmo tempo eu tenho que estar vendo coisas da marca, coisas do curso, outras gravações que tem que fazer de publicidade. Então, como são muitas áreas e eu tenho que ser muito boa pela minha autocrítica, eu tenho que ser muito boa em todas essas áreas, isso me causa uma pressão e como a velocidade da informação, das mudanças, porque tem muita gente no mundo fazendo coisas diferentes com realidades diferentes, eu sinto que eu não paro nunca e eu sinto que, eu não tô indo tão rápido quanto eu gostaria de estar indo. Então esse aumento da velocidade, pra mim, que sou uma pessoa que já sofre de ansiedade desde bem nova, é um gatilho gigante para as minhas crises mais graves de ansiedade, para um quadro de ansiedade crônica, assim, para um quadro de ansiedade, contínuo, que é o que eu venho vivendo há um tempo, que agora eu estou melhorando, né, tem que buscar tratamento e tal. Mas assim, não vou falar só da minha ansiedade aqui, né, mas de você se sentir angustiado e ansioso o tempo inteiro. E isso não é saudável não só para nossa mente, mas para o nosso corpo. Não é saudável, viver assim. E aí, por que que eu tô trazendo esse tema? Porque para mim é um dos temas mais importantes, pelo menos na minha vida. É você aprender a desacelerar. Ninguém vai desacelerar por você. O mundo vai estar cada vez mais rápido. Por quê? Porque nada melhor para a indústria do consumo, a indústria da produtividade, né, nada melhor para você ganhar dinheiro do que pessoas insatisfeitas. Quanto mais insatisfeitas as pessoas, mais dinheiro você consegue ganhar em cima delas, porque quanto mais elas estão insatisfeitas, mais elas vão querer consumir, mais elas vão querer trabalhar para não ficarem insatisfeitas, e aí, elas vão estar lá sofrendo, enfim, o burnout, estresse, ansiedade, um monte de coisa, mas ela vai ter aquela sensação até um certo limite de que ela não pode parar. Então eu tô mal, eu vou consumir. Eu vou consumir seja conteúdo, seja um produto. Eu tô mal, então eu vou, trabalhar, tentar mergulhar no trabalho. Minha vida pessoal tá ruim, vou mergulhar aqui no trabalho. Eu quero ter mais dinheiro, então eu vou produzir para caramba. Então essa sensação é ótima para o mundo que a gente vive, para essa indústria, que quanto mais produtivo você é assim, se você produz, beleza. Se você não produz, a culpa é inteiramente sua. Se você não deu certo, a culpa é inteiramente sua. Sendo que é um sistema feito para o fracasso pessoal. Na minha visão, é um sistema que ele é feito para o fracasso pessoal. A menos que a gente tome essa consciência e haja em benefício de nós mesmos. Então, se você não toma essa consciência e fala: "Eu quero mudar. Eu não quero continuar, vivendo num estado contínuo de angústia, de ansiedade, de sensação de roda de hamster, de imobilidade frenética, me sentir paralisada, me sentir exausta. Eu não quero continuar assim". O que você pode fazer? Para mim, o primeiro ponto de todos é encontrar propósito. E não é só encontrar, tipo, buscar e achar que o propósito vai estar ali numa caixinha, atrás do matinho e você vai encontrar ele. Não, é buscar dentro de você. Então, mergulhar no autoconhecimento e encontrar propósito para sua vida. E aí, o seu propósito, às vezes, não tem nada a ver com o que você tá fazendo. Às vezes, você tá tentando fazer porque você viu que alguém ganhou dinheiro fazendo isso que você tá fazendo, e aí você fica nessa loucura de correr atrás de uma coisa que quando você olha pra si mesmo, você fala: "Isso não tem nada a ver comigo. Não é isso que vai me fazer me sentir uma pessoa realizada.
Não é isso que vai nutrir essa sensação de propósito, de estar cumprindo o seu propósito. Propósito como algo que envolve mais do que só você mesmo. Seu propósito não é ser feliz, seu propósito tem que envolver mais do que só você, pelo menos mais uma ou 2 pessoas. Então o propósito ele tem que ser maior do que você. Quando você entende isso, então você fala: "Eu preciso parar, olhar pra mim", que é um processo que eu venho fazendo há um tempo também, que está me ajudando, é o processo de parar, de olhar pra mim e de falar: "Tá bom, então quem sou eu? O que será que eu busco? Qual será que é esse grande propósito que eu posso cumprir ao mesmo tempo que eu vá conseguir ganhar dinheiro?" Porque a gente vive num mundo que sem dinheiro você passa fome, sem dinheiro você não sobrevive. Então que eu possa ganhar dinheiro, mas que mais do que ganhar dinheiro, que eu me sinta realizado nessa vida. Porque o dinheiro sem propósito, ele não vem alinhado, ele não vem com realização. Tanto que, se viesse, não teriam tantas pessoas com tanto dinheiro infelizes, deprimidas, sem senso de realização nenhum. Estariam todas maravilhosas e felizes. E você vê na rede social, às vezes acha que elas estão, mas elas não estão, tá? Então a gente não teria casos de pessoas tirando a própria vida, pessoas ricas, se tivesse diretamente ligado. Então o dinheiro é para te trazer conforto e segurança, mas sem o propósito, você não tem esse senso de autorrealização. Então, entender isso para mim é o primeiro passo. O segundo passo para mim é desacelerar. Então, ao longo do seu dia, quando eu falo de organização, de planejamento, para mim, dentro da minha organização e do meu planejamento, eu tenho os meus horários de desaceleração. Então, eu tô aqui, tô gravando com vocês, e por incrível que pareça, gravar aqui os podcasts que eu falo de filosofia é um trabalho, né? Então eu tenho que pensar no tema, eu tenho que pensar no que escrever, eu tenho que sentar aqui, gravar, e tem o trabalho, né, do Henrique, do Luan também, e tudo. Mas é um momento até de desaceleração pra mim, porque eu sinto que tudo que tá aqui na minha cabeça, embolado, eu vou e consigo jogar para o mundo e ajudar as outras pessoas. Porque eu entendi também que grande parte do meu propósito, do que eu sinto que eu tô aqui pra fazer, é isso. Então eu percebi que desde cedo, depois eu vou falar sobre o que eu encontrei, mas é a filosofia. Como que eu vou me tornar uma filósofa respeitada, com essa carinha de 10 anos de idade, mas uma filósofa respeitada, com essa voz de 10 anos de idade, mas uma filósofa respeitada, que consiga falar com essas gerações mais novas, e as gerações que estão vindo, e que acham que essa sensação, ela é algo que todo ser humano tem, sabe? Essa sensação de angústia constante é algo do ser humano. Essa sensação de ansiedade constante é algo do ser humano. Então, e mostrar que não, que a gente tem que recuperar algumas coisas que a gente foi perdendo ao longo do tempo e, enfim, como uma pessoa que entende também do digital, porque vive isso, veio disso e, né, a minha vida também foi isso junto com a de vocês. Então, enfim, no momento que eu encontrei, tudo que eu faço que me deixa próxima desse objetivo, por mais que seja trabalho como isso que eu tô fazendo agora, é algo que me preenche. Então, é uma pausa pra mim no meu dia, porque me preenche. Poder falar sobre isso, poder estudar sobre isso, poder ler sobre isso. Porque eu entendo que isso tá alinhado com aquilo que eu gostaria. Por isso que eu falei como propósito, esse significado de vida, ele pra mim, ele vem antes, né? Porque ele é a base, assim, o fundamento das coisas que você faz na sua vida, senão você fica lá frenética, trabalhando pra, sei lá, ser influenciadora de maquiagem. Trabalhando pra ser uma influenciadora de maquiagem, quando na verdade você descobriu que sua paixão era a escrita. Só que como você viu que teve gente que ganhou dinheiro assim, você tá lá todo dia e sentindo que não sai do lugar e aquela loucura, e aí você descobriu que era a escrita que te trazia essa paixão, que você deixava como algo de lado. E poderia te trazer também o benefício financeiro para você ter uma vida, conseguir ter uma vida digna, conseguir ter uma vida, próspera financeiramente, para você conseguir proporcionar momentos e experiências para você e para sua família. Ou às vezes você acha que seu sonho era ser uma diretora de marketing de uma multinacional. E aí você vai naquilo, e na verdade você descobriu que sua grande paixão era ensinar mulheres sobre moda, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Que a sua grande paixão era trabalhar com crianças.
E aí, toda vez que você estiver trabalhando com crianças, você vai sentir o seu propósito sendo realizado. Então, isso é importante, esse desacelerar em ter momentos no seu dia, não só no fim de semana, não só no feriado, não só nas férias, ter momentos no seu dia, alguns momentos, que você possa desacelerar. E desacelerar eu falo diretamente, ligado a não usar o celular. Desacelerar para mim, tem que estar ligado a tirar o celular da sua frente. O que você for fazer que vá ser parte do seu processo de desaceleração, não pode estar ligado com um aparelho eletrônico, por exemplo. Desacelerar vendo uma série, ainda vai estar te acelerando, porque você ainda vai estar dentro disso. Desacelerar fazendo uma caminhada, desacelerar brincando com seus filhos, desacelerar ouvindo uma música e dançando uma música, desacelerar pintando, desacelerar escrevendo, desacelerar indo almoçar com amigos, desacelerar fazendo coisas que estão ligadas ao tato físico, aos seus sentidos, que te façam refletir, que te façam se acalmar. Desacelerar ligado a exercício, a uma yoga, uma meditação, trazer a desaceleração para sua vida e fazer ela presente na sua vida. Porque isso é muito importante para que você tenha uma vida boa durante muitos anos. Porque você quer viver todos esses anos angustiada, ansiosa, ou ansioso, angustiado. É isso que você quer para você? Porque não é isso que eu quero para mim. Então, você precisa dar um basta, porque ninguém vai dar pra você. Ninguém no sistema vai falar: "Ah, a gente sentiu que as pessoas precisam desacelerar, viu? Estamos sentindo que vocês estão gastando demais, comprando demais, consumindo demais". Não, isso é ótimo. Então você tem que fazer por você, entendeu? E a gente observa isso, inclusive, analisando, né, o comportamento, nos movimentos slow que vem surgindo, né, nos últimos anos. Slow fashion, slow food. Tem até slow sex, enfim, slow é o quê? A gente tá indo tão fast, né, a gente tá indo tão rápido nas coisas, que a gente precisa desacelerar. Então a moda que virou um fast fashion, de você comprar, jogar fora, comprar, jogar fora, comprar, jogar fora, acúmulo de lixo, poluir o meio ambiente, pessoas sem condições dignas de trabalho e produz, produz, produz cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí tem gente que parou, um movimento bem grande de pessoas e falaram: "Não, agora a gente quer o slow fashion. Menos, gasta menos, compra menos, joga menos fora, polui menos o ambiente". E isso é um ato, assim, forte, político, porque você tá indo contra toda uma maré. Então, enfim, eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque é algo que eu venho pensando e construindo e refletindo muito, e ainda vou refletir mais, então a gente pode trazer uma parte 2, parte 3, sei lá. Eu queria trazer isso pra vocês, porque eu acho que é muito importante a gente parar pra refletir. Então, quando eu tô aqui falando de filosofia pra vocês, eu sinto realmente que é o meu momento de desacelerar e eu espero que seja um momento que eu consiga despertar uma semente na sua cabeça, de que você precisa recuperar essa reflexão e trazer alguns pensamentos, algumas ideias pra sua cabeça que você consiga viver melhor com elas. Então, se eu fizer isso, tá feito. O que eu buscava fazer aqui, tá feito, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou por algum acaso, a gente tem episódios novos todos os dias às 6 horas da tarde. E se você gostou e puder, enfim, me mandar uma mensagem, falar que você gostou, comentar aqui ou marcar nos stories, tudo isso é muito legal. Eu adoro, porque é um termômetro pra mim que eu falo: "Ai, elas gostaram, que bom, eles gostaram". Então, se você puder fazer, vai ser muito legal. E muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente tem episódios novos todos os dias dessa semana. Tem mais episódio de filosofia comigo mais pra frente. E estamos juntos aqui, tá? Grande beijo e até amanhã.